Olá, Wagner Fafá. Seja muito bem-vindo ao programa Genoma do Sucesso 360 Graus. Olá, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. É uma grande satisfação tê-lo conosco. Wagner Fafá é economista, pós-graduado em informação, especialista em direito e propriedade intelectual, presidente do Instituto Brasileiro de Inovação, fundador do Salão do Inventor Brasileiro, o mais antigo, mais relevante, mais importante evento de inovação do Brasil, e está nos dando a honra de poder compartilhar conosco a sua experiência de vida. Queremos que a experiência de vida do Fafá, que vem inspirando milhares de pessoas, inventores, estudantes, professores, ao longo da sua história, seja eternizada e seja compartilhada com milhares de pessoas, não só no Brasil, mas com outros países. Fafá, você é uma pessoa reconhecidamente motivada, não se abate com as dificuldades, você sempre luta pelo direito daqueles que têm uma voz não ouvida, como os inventores independentes. O que te levou? Quais os fatos que ocorreram na sua vida, desde a sua infância, na sua adolescência, que fizeram com que você modelasse esse caráter, essa personalidade que as pessoas admiram tanto? Olá, tudo bem? É com grande satisfação que eu anuncio hoje o nosso entrevistado, o mentor do Genoma do Sucesso 360 Graus, Wagner Fafá. Muito bem-vindo, Wagner. Obrigado, Marcelo. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a propriedade industrial e como chegar a esse patrimônio tão fabuloso. Maravilha. Já deu para perceber que você é um patriota, desse tipo de amor pela pátria que nós estamos precisando no Brasil. Eu acho que... Wagner Fafá é um grande amigo de longa data, só um depoimento importante. O Wagner foi a pessoa que me estimulou a entrar no mundo das inovações, das invenções, e foi a partir da inspiração que ele me deu, do estímulo, que eu consegui fazer a minha carreira internacional. Sou grato a ele eternamente. Wagner Fafá é economista, pós-graduado em informação, especialista em direito de propriedade intelectual, presidente do Instituto Brasileiro de Inovação, o IBI, fundador do Salão do Inventor Brasileiro, o mais antigo e importante evento de invenções do Brasil. Fafá, eu queria que você contemplasse o nosso público com toda a sua experiência sobre a importância da proteção da propriedade intelectual. Falando de uma forma bem abrangente, tendo em vista que a propriedade intelectual não é protegida só por meio de patente, mas também por marcas, direito autoral, ou seja, interessa a todas as pessoas. Por favor, Wagner, a palavra é sua. Olá a todos. Agradecer ao Marcelo, que hoje é um exemplo para todo o Brasil. É o cara que levou o nome do Brasil para todo mundo. Olha só, eu trabalho com propriedade industrial. Minha primeira experiência foi em 1984. E, nessa época, estava nascendo no Brasil a questão de TI. E teve uma pós-graduação em Santa Catarina e eu fui nos contemplados. E, na preparação da dissertação de conclusão de curso, eu comecei a imaginar que eu não queria ser um mero economista que chegou ali e defendeu a tese. E eu conversei com o meu orientador e ele me deu a seguinte sugestão, que eu dou para todos vocês. Procure aquilo que é mais difícil, que poucas pessoas gostam de estudar. E, na época, no Brasil, praticamente a patente não existia. O inventor tinha um rótulo que aquele cara ou era maluco ou era o cara que não tinha o que fazer. Então, eu estudei a fundo, tá? Eu visitei, nós temos um grupo, nós visitamos vários centros de pesquisa do Brasil, inclusive o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Em 1988, eu já era um especialista na área, eu era muito amigo de um deputado chamado Jones Santos Neves. E, na época, o Dr. Jones ele foi deputado constituinte e me chamou na sala dele e falou, Fafá, me pediram para falar alguma coisa sobre propriedade industrial e intelectual. Eu domino pouco o assunto, eu não entendo tanto. Doutor, eu vou colaborar com o senhor, porque o Dr. Jones foi uma inspiração. Então, lá no artigo 5º da Constituição, tem um dedinho nosso. E comecei a atuar na área de invenção. E a grande dificuldade hoje são as definições.
O que é propriedade intelectual? Bem, propriedade intelectual, as pessoas confundem direito autoral, obra artística, patente, marca, etc. Vou tentar fazer uma forma bem sucinta para chegar até o nosso produto final, que é a patente. A propriedade intelectual, na minha avaliação, é tudo que é resultado do nosso intelecto. Ou seja, você criou uma frase, você pode proteger essa frase. Você criou um programa de computador, você pode registrar esse programa de computador, você é proprietário. Tá? Então, infelizmente, a nossa cultura, com os anos, meio que deixou de lado essa questão de valorizar o nosso conhecimento. Bem curta, a propriedade intelectual tem uma parte chamada direito autoral. Direito autoral é aquela propriedade intelectual. Um livro, um texto, uma tese, um projeto arquitetônico, uma música. Boa parte desse produto é registrado na Fundação Biblioteca Nacional. Tá? Obras artísticas são registradas na Escola de Belas Artes. Música, registrada no Conservatório Nacional. Projetos arquitetônicos, registrados no Conselho Federal de Arquitetura, CONFEA. E marcas e patentes são registradas no INPI. Tá? Eu, com o tempo, com a minha carreira nessa área de propriedade industrial, eu me apaixonei pela parte inventor. Porque a gente vê o Brasil, todo mundo está inventando alguma coisa, todo mundo está criando alguma coisa. Eu sempre faço um cálculo muito simples. Nesse exato momento que eu estou falando com vocês aqui, vamos imaginar que 1% da população brasileira está tendo uma boa ideia. Agora, por que essa ideia não chega ao mercado? Então, essa foi a minha primeira batalha. Inclusive, foi discutido isso na Constituição, como fazer esse nosso patrimônio valioso, que é a propriedade industrial, a propriedade intelectual, ser valorada. A pessoa que realmente foi a criadora, ela ter o reconhecimento. Então, a única forma de você começar a ter o seu reconhecimento valorizado é através de uma patente. O que é a patente? A patente é uma espécie de certidão de nascimento da sua criatividade. Eu tenho uma teoria que eu peguei na lei da inovação. Você passa pelo primeiro ponto, que é a ideia. A ideia é patrimônio da humanidade. A pessoa chega, tive uma ideia. Todo mundo tem ideia. Se essa sua ideia você sentir que dá para ser o diferencial na sua vida, ou que dá para resultar algo que realmente tem um potencial econômico, você necessita transformar essa ideia num documento de patente. Como fazer a patente? Você elabora um relatório descritivo e dá entrada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Uma patente pode mudar a vida de uma pessoa. Infelizmente, no nosso país, apenas de 1 a 3% das patentes são reconhecidas. Mas graças ao trabalho que a gente faz com o Salão do Inventor Brasileiro, com o Marcelo, que levou os inventores ao mundo todo, a gente tem conseguido atingir, melhorar um pouquinho a situação desse pessoal. Uma patente, você tem que fazer um relatório descritivo. Você apresenta a sua ideia. Sendo que quando você apresenta a sua ideia, você não precisa falar só aquilo que é novidade. Você pode usar aquilo que não é novidade para justificar a sua novidade. Terminou esse texto, que a gente chama de relatório descritivo, aí você faz uma reivindicação. Então, você vai tirar daquele seu texto tudo que é novidade e vai reivindicar para você. Você pode anexar desenhos, pode anexar gráficos, e você, no final, faz um resumo científico, no máximo 200 palavras. Com essa documentação pronta, você dá entrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. A partir do momento que você dá entrada, o seu pedido de patente vale por 20 ou 15 anos. Por que 20 anos? 20 anos quando você faz algo que é totalmente novo, uma invenção. Tá? E para que sua patente seja reconhecida como invenção, tem 3 quesitos básicos. Tem que ser novidade mundial, tem que ter atividade inventiva e tem que ter aplicação industrial. Essa questão de novidade é uma questão mais complexa de todas. Porque muitas vezes você tem uma grande ideia, um grande projeto, e antes de entrar com o INPI, você vai divulgar no jornal. Já vi, desenvolver um dispositivo que elimina o vírus da Covid. Divulgaram antes de requerer patente. Perderam o critério de novidade.
Tá? Ah, a pessoa que está fazendo um trabalho de dissertação de mestrado. Antes de defender a tese ou defender esse trabalho, se você quiser explorar esse conhecimento economicamente, você tem que depositar sua patente. Existem casos de universidades que tiveram tecnologias valiosíssimas e foi defendida a tese antes e requeriu patente. E quando foi negociar, o comprador de patente, ele fez uma pesquisa no banco de tese da universidade e falou: essa sua patente não é novidade. Infelizmente, isso acontece. Tá? Outra questão interessante da patente também é relação empregador-empregado. Se você foi contratado por uma empresa para pesquisar uma tecnologia, a tecnologia é da empresa. Se você entrou numa empresa, você não foi contratado para desenvolver aquela tecnologia, mas usou os recursos da empresa para desenvolver a tecnologia, você tem que sentar com o seu empregador e dividir os resultados. Agora, se você trabalha numa empresa e o seu conhecimento foi muito além do que estava ali, então a patente é sua. Uma das histórias mais tristes que existe em relação a isso é a história do senhor Nélio Nicolai. Poucos de vocês conhecem o Nélio Nicolai, mas na sua mão agora tem um aparelhinho que utiliza a invenção do Nélio Nicolai. O Nélio Nicolai, ele inventou o identificador de chamada de celular. Antes do identificador de chamada, ele inventou BINA. Tá? O Nélio, infelizmente, ele morreu sem ter o reconhecimento que merecia. Então, é muito importante o inventor estar atento a isso. Tá? Uma invenção pode mudar a sua vida. Eu tenho um exemplo, quer dizer, um bom exemplo. O professor Marcelo é inteligente, é um privilégio de família. Eu não sei se foi 2009, 2010, ele participou de um evento conosco, era o Salão do Inventor Brasileiro. 2010. 2010. E o Marcelo ficou em primeiro lugar. Em função desse primeiro lugar, o Marcelo foi indicado para representar o Brasil num evento em Genebra e no Taiwan. Evento, Taiwan primeiro. Taiwan. Foi a Taiwan, foi premiado em Taiwan, e depois ele foi ao concurso de invenções mais difícil do mundo. Ele ficou em primeiro lugar. Isso é importante porque o nosso país, infelizmente, isso é um vício de mídia, só falar as coisas tristes. Então, quando o Marcelo ganha essa premiação, poxa, devia ter todo o destaque, infelizmente não teve o destaque que merecia. No ano seguinte, o Marcelo volta a Genebra e ganha pela segunda vez seguida. Não existe na história do Brasil um inventor que tenha ganho 2 prêmios seguidos. A partir dessa vitória, o Marcelo levantou uma bandeira que, assim, às vezes ele é meio Don Quixote. A gente está caçando os nossos dragões, tá? E poucas pessoas acreditam na gente. Então, o Marcelo foi um cara que acreditou nele e passou a acreditar e incentivar. O Marcelo criou alguns eventos, nós fizemos alguns eventos em parceria, tá? A gente tem brigado muito para que o inventor brasileiro, inclusive, é um tipo de pessoa que eu trabalho, que é o inventor independente. Não necessariamente o inventor independente tem que ter uma graduação universitária. Tá? O primeiro ponto para você ser inventor é que você tenha uma capacidade criativa. E eu sempre digo, o inventor, onde todo mundo vê problema, ele vê solução. E essa foi talvez a grande sacada do Marcelo. Uma questão de castração bovina. Todo mundo via na hora da castração a dor, que era o problema do animal. Ele conseguiu, nessa dor, identificar uma solução. Então, eu sempre vejo o inventor, hoje já não mais com aquele maluco beleza, que às vezes era ironizado. Hoje eu vejo o inventor como um empreendedor de soluções. Eu me recordo que, em 1996, quando eu fiz o primeiro Salão do Inventor, eu fui conversar com um presidente de federação, que eu não lembro o nome, e ele me perguntou: você não tem o que fazer? Eu lembro dessa frase que eu falei com ele. Eu falei: doutor, quem não tem o que fazer, inventa.
Isso marcou. E a gente começa a identificar com as pessoas, porque o inventor, ele é uma pessoa diferenciada. Algumas vezes você chega no interior do Brasil, eu participei de algumas feiras no interior do Brasil, o camarada ele não teve a oportunidade de concluir o ensino fundamental. Mas quando ele começa a conversar com você, o cara vira um mestre, vira um doutor, vira um PhD e entende muito mais do que você. Então, eu tenho um grande respeito pelo inventor e é uma batalha, tá? O camarada vai lá, tem o cara que tira o dinheiro de dentro de casa, tira o dinheiro do pão para investir na sua invenção e às vezes fica até com a consciência pesada. Eu falei, cara, não dá. É difícil você falar com um cara que a invenção dele pode não dar certo, porque o inventor, ele vê a invenção como um filho. O pai não vê defeito em filho. Um desses erros de avaliação que eu cometi, que eu assumo, chegou um inventor no meu escritório, com um tubozinho azul, e falou, eu inventei uma antena. Eu falei com o camarada, pô, isso não vai dar certo, não. Essa antena, ele tornou-se o maior fabricante de antena do Espírito Santo, com direito a carta patente. Esse aí, ele ultrapassa o Marcelo. Em termos de salão de inventor, ele foi o inventor mais premiado. Tá? E tem as situações de inventores que realmente conseguiram, através da sua invenção, da sua criatividade, chegar lá. É muito difícil. Tá? Mas o inventor, antes de mais nada, ele é um otimista. Tá? O cara bate numa porta, não. Bate na segunda porta, não. Na terceira porta, não. E continua insistindo. Nós estamos com um programa agora que eu estou criando com um grupo de São Paulo. Nós vamos buscar espaço para o inventor. Infelizmente, o nosso país, às vezes vejo com muita tristeza, o seu reconhecimento do inventor, você só tem reconhecimento quando você faz projeto lá fora. Nós estamos mudando isso. Tá? Nós estamos buscando parcerias com as empresas, essas políticas de inovação, as fundações de apoio a pesquisas, toda a linha de recursos que vem, infelizmente, assim, é meio que direcionada. Tá? Eu fico muito triste quando sai um subsídio para uma certa linha de pesquisa e o inventor que não está preparado para preencher um formulário ou elaborar um projeto, em algumas situações, ele tem o melhor projeto, mas não conseguiu colocar no papel. Marcelo, eu sei que é uma briga sua. Você está querendo preparar esse pessoal para elaborar o projeto. Porque eu me coloco também, o brasileiro consegue descrever um mini computador em 6 linhas, enquanto que um japonês consegue descrever um prego em 40 páginas. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de botar no papel. Tá? E quando você fala em colocar no papel, aí você vai procurar um investidor. Ou vai num instituto de pesquisa, ou vai no Sebrae da vida, que é uma entidade que apoia, ele chega para você e te pede, cadê seu plano de negócio? Gente, é complicado. Nós agora fazemos um modelo de Canvas para o inventor, um plano de negócio, mas você imagina, o cara estava lá no interior, tem um rapaz da cidade de Castelo, para quem não sabe, Marcelo nascido em Castelo. Ele desenvolveu uma estaca que não apodrecia. Trouxe assim, a princípio simples. Tá? Você quando tem aquelas estacas, faz a cerca, você faz uma ponta, e quando chove, essa estaca vai e apodrece. Tem que substituir. O Marcelo vai lembrar desse rapaz. Ele pegou uma garrafa PET, cortou ela no meio e colocou em cima. A parte de cima da estaca, da garrafa PET, que ele colocou em cima, aí não apodrecia a parte de cima. E a parte de baixo colocou embaixo da estaca, não apodrecia a parte de baixo. Então, quer dizer, é uma invenção. E muitas vezes o cara vê aquilo e fala, eu não vou me importar com isso, não. Aí passa uma pessoa que observa melhor, pega aquela ótima ideia, vai lá, transforma num texto de patente, e daqui a pouco está aparecendo. Eu já passei por algumas situações, o cara fala, roubaram minha ideia. Ideia é patrimônio da humanidade. Então, gente, eu vou estar encerrando aqui, dando parabéns a todos os inventores do Brasil, do mundo, convocando jovens, porque a juventude tem que ter a cabeça mais oxigenada. E dando parabéns ao Marcelo por essa iniciativa,
que eu espero de coração que o reconhecimento venha, não através de autoridade, mas através de quantidade de trabalhos que vão ser apresentados para esse empreendimento que o Marcelo está começando. Muito obrigado a todos, obrigado, Marcelo, e espero estar junto com vocês sempre. Eu que te agradeço, Wagner, por essa aula, esse exemplo que você é. Eu conheço de perto o seu trabalho, conheço pessoas que você vem ajudando ao longo desses anos. Se não fosse o seu apoio, a sua ajuda por meio do Salão do Inventor, essas pessoas não teriam nenhum fio de esperança, nenhuma luz no fundo do túnel, e você deu essa esperança para eles. Essa foi a primeira de outras conversas, porque temos muitos temas específicos da área técnica que você domina tão bem para explorar. Quem quiser saber mais informações sobre Wagner Fafá, você que está fora do Brasil aí, que fala a língua portuguesa, temos dezenas de países, nós também, em futuro próximo, estaremos legendando esses vídeos em inglês. A ideia é que nós possamos ter essa experiência, esse conhecimento dos mentores, inspirando, motivando e educando os jovens do mundo inteiro, que é exatamente esse exemplo que a gente precisa. Todas as informações sobre o Wagner, com seus respectivos links, dos trabalhos que ele realiza, do Salão do Inventor, do escritório que ele possui de realização de patentes, vai estar disponível no link na descrição do nosso vídeo. Muito obrigado a todos pela presença. Um grande abraço.